2005, sou graduado em análise e projetos de sistemas no ano de 2019. Minha carreira iniciou aí em 2002 como estagiário no Ministério Público do Estado. Após passar aí 18 anos trabalhando diretamente com a tecnologia da informação. Professor mediador, professor Marcelo, tem a formação superior em gestão pública, a formação técnica em eletromecânica e em curso de pós-graduação em gestão de contratos. Apresentação da disciplina, com a emenda. Conceitos sobre a engenharia de software, nós vamos verificar nas nossas aulas, essa é a primeira. Nós vamos ver 2 tópicos, conceitos sobre engenharia de software e conceitos sobre modelo de ciclo de vida. Esses 2 são os assuntos de hoje. O restante nós deixamos para uma próxima aula. As avaliações aqui e os slides foram postados já no dia 6 de outubro, né, tem um questionário valendo 25 pontos. No dia 13 foi postado o questionário 2, com os slides da unidade 2, no dia 13. A prova regular foi postada semana passada, no dia 21, vale 50 pontos. E amanhã vai estar disponível a prova de recuperação para aqueles que não conseguiram atingir suas notas aí, fazer a recuperação. E lembrando só que a prova é regular e a recuperação é uma tentativa só, né? As provas, o primeiro questionário da unidade 1 e 2, você tem três possibilidades de fazer a prova. Prova regular e recuperação, somente uma. Aqui é o objetivo geral. Formação profissional, formar profissionais aptos a atuar no desenvolvimento, depuração e manutenção de software, nos conhecimentos sobre a linguagem de programação e ambiente de desenvolvimento. Aqui os objetivos específicos, compreender os conceitos básicos sobre lógica de programação, aprender a programação estruturada e a programação orientada a objetos, modelar e implementar diagramas de entidade de relacionamento, banco de dados, criar banco de dados utilizando a linguagem SQL. Como eu disse, a unidade 1, nós vamos verificar na aula de hoje esses 2 conteúdos aí, conceitos sobre engenharia de software e conceitos sobre modelo de ciclo de vida. Uma pequena introdução. Há do tempo, ninguém imaginava que o software se tornaria um elemento muito importante para o mundo e teria a capacidade de manipular computacionais, tiveram mudanças até hoje e continuando tendo. Com esse crescimento computacional, leva à criação de sistemas perfeitos e também com problemas para quem desenvolve o software, né? As preocupações sobre dos engenheiros de software para desenvolver o software sem defeitos, entregarem esse produto no tempo marcado. Assim leva à aplicação da disciplina de engenharia de software. Com o crescimento desse segmento, muitas empresas possuem mais especialistas de TI, em que cada um tem sua responsabilidade de desenvolvimento. E é diferente de antigamente, que era um único profissional para desenvolver. Hoje nós temos profissionais para fazer o desenvolvimento, outros para fazer análise de requisitos, outros profissionais específicos para o banco de dados, e assim vai. Antigamente, um profissional fazia todas essas funções. Essa aqui foi só uma pequena introdução, no qual o objetivo é mostrar que nos dias de hoje estamos passando por um impacto grande, né, referente à utilização de tecnologia. Isso tem influenciado muito o mundo dos negócios, né, das empresas, estão buscando aí melhorias contínuas. Hoje, uma empresa que possui, né, um software na sua empresa tem uma vantagem competitiva, porque com isso eles conseguem tomar decisões assertivas e alavancar aí a produção de cada empresa, né, entrega dos seus trabalhos com maior qualidade. Aí, por esse motivo que a gente vê que quanto mais as empresas estão crescendo, mais estão tendo necessidade de analistas de TI, né, analistas de sistemas, mais estão precisando de desenvolvedores, precisam atender bem os negócios da empresa. Então, por isso está crescendo muito a área de tecnologia da informação. Aproveitem essa oportunidade que é essencial para a gente aí, esses estudos. Um pouquinho sobre software, né? De acordo com Somerville, o software é um conjunto de vários
não apenas um código-fonte. A definição é de Somerville. Realizando uma comparação entre o software e o hardware, chegamos à seguinte conclusão: o software apenas pode ser desenvolvido e realizar a manutenção no software. Complicado. Exige grande esforço da equipe de engenheiros de software. Ao passar do tempo, o software fica deteriorado. Então, tem que estar sempre atualizando o software. Já para o hardware, apenas pode ser fabricado e realizar a manutenção do hardware, simplesmente trocando peças, né, que estão desgastadas. E ao passar do tempo, o hardware desgasta por vários motivos, segundo o Bresman. O software é caro porque torna-se uma atividade difícil e trabalhosa de ser realizada pelo engenheiro de software. Nesse slide, a ideia é descrever alguns significados de software, onde eu digo que o software é um programa que pode rodar em vários equipamentos, né? Nós sabemos que roda no computador, celular, tablet, smart TV, videogame, enfim, vários outros equipamentos aí. E um software pode ser desenvolvido para um cliente específico, né, para determinado serviço para um cliente, ou ele pode ser desenvolvido um software para atender um mercado em geral. Por exemplo, ele desenvolve um software para entrega, pedido de água mineral. Então, isso vai atender várias empresas com essa necessidade. Não é um específico de uma empresa. Eu conseguiria vender um software desse para várias empresas e assim atenderia o mercado como um todo, em geral. Nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos, os tipos. Aqui eu fiz uma breve introdução de cada tipo desse, mas eu ressalto a importância de vocês pesquisarem um pouco mais, estudarem um pouco mais a profundo a cada tipo desse. Então, software de sistema são programas que apoiam outros programas, que realiza a comunicação com o hardware, que é o sistema operacional, nosso famoso Windows aí. E o software que ajuda na construção de outros softwares, que são os compiladores. Vocês devem ter visto alguma matéria de linguagem de programação, já fala dos compiladores. Temos o software de aplicação, que são programas que são desenvolvidos para executar no negócio de uma empresa determinada. Software científico e de engenharia, que são algoritmos que processam números. Software embutido, que são programas construídos para executarem dentro de um produto específico, umas teclas digitais de um forno micro-ondas. Tem software específico para isso. Software de web, que são aplicativos que são executados via internet. Software de inteligência artificial, que são softwares que fazem os usos de algoritmos não numéricos. Computação ubíqua, são softwares que realizam a verdadeira computação distribuída. São softwares abertos, são softwares que disponibilizam a visualização de códigos-fonte da aplicação para o engenheiro de software. Ele pode modificar de maneira que quiser. Existem muitos códigos abertos hoje na internet, você pode verificar que tem vários códigos abertos, e com isso o engenheiro de software pode pegar um código desse e melhorá-lo e usar para um software que ele pense em desenvolver. Nós estamos falando do software legado, o nome do software legado é dado quando refere-se num programa de computador que foi desenvolvido há muito tempo. A preocupação do engenheiro de software com o software legado está na baixa qualidade do software. Muitas vezes não existe documentação e, se existe, são pobres de detalhes. A importância, né, do analista de sistemas, analista de software, aí, detalhar bem todos os softwares que forem feitos. A importância que é a análise de requisitos, que nós vamos estudar mais para frente também. Nós temos que detalhar bastante as informações, fazer um planejamento bom antes de iniciar qualquer desenvolvimento de software, para evitar problemas futuros. Agora sobre engenharia de software. Só falar para vocês que eu vou apresentar, então, o primeiro conteúdo, que são os conceitos de software. Ao final desse primeiro conteúdo, eu abro para vocês fazerem perguntas, caso tenham alguma dúvida. Depois, no próximo conteúdo, eu faço a apresentação de novo. No final dessa apresentação desse conteúdo, eu abro novamente para a pergunta de vocês. Ok?
Engenharia de software é uma abordagem sistêmica e é disciplinada para o desenvolvimento de software, segundo o Presma. Vocês vão ouvir falar muito do Presma, Galotti, em o Somerville. Uma das grandes dificuldades da engenharia de software é resolver o problema e deixar o cliente satisfeito com o software. Por isso é importante da análise de requisitos aí. A engenharia de software foca no software como um produto. Não entra nesse escopo o software construído apenas para passar o tempo dos programadores. No desenvolvimento de um projeto de software, quanto mais complexo é o software, maior é o empenho que o engenheiro de software deve fazer para desenvolver, tendo maior gerenciamento, segundo Galotti. A base da engenharia de software são conjuntos de atividades para o processo de desenvolvimento de software. A exigência de vários tipos de processos de desenvolvimento de software. E podemos dizer, para resolver o problema do software, usamos essas atividades tais como, primeiro, análise de requisitos, que é o fundamental aí para iniciar um projeto para desenvolvimento, para entender o que vai ser a necessidade do cliente, o design do software, a codificação do software e os testes. Vou falar mais um pouquinho detalhado de cada um agora no próximo slide. A análise de requisitos. Através da análise de requisitos, é o momento onde efetua o conhecimento do problema para desenvolver o software. Importância, aqui é que nós vamos fazer as entrevistas com os usuários, né, com as empresas, verificar as necessidades do que eles têm aí. Identificar qual o problema que ele tem para tentar montar um software que atenda às necessidades do cliente. Outra etapa que temos aqui é o design do software. Pelo design do software, é o momento que o engenheiro de software realiza o planejamento da solução do problema que foi levantado no documento de requisitos. Então, aqui, na hora de fazer o design do software, ele vai identificar alguns problemas ou oportunidades da análise de requisitos aqui. O que foi especificado na análise de requisitos, ele pode pegar alguma coisa na hora de fazer o design do software. Aqui nós temos a codificação. Codificação é o momento que pega o problema resolvido no design e transformará em uma linguagem de programação. Então, uma etapa vai pegando do outro. Então, eu faço análise de requisitos. Estou fazendo o design do software. Aqui eu posso pegar um problema que foi identificado aqui. Mesma coisa na codificação. Na hora que eu estou fazendo a codificação, eu vejo um problema que foi levantado no design do software. E aqui nós temos também o teste. O teste de software é o processo em que procura por falhas dos artefatos. O teste é a maneira de medir o controle de qualidade do software durante o desenvolvimento dos mesmos. Então, a ideia aqui é disponibilizar mesmo o software para as pessoas testarem e verificarem possíveis bugs que estão tendo de sistema, para aí poder fazer as correções possíveis para o software. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de software. É um conjunto de atividades que recebem insumos, transformando-os de acordo com uma lógica pré-estabelecida e com agregação de valores, para responderem às necessidades dos clientes. Lógica de transformação, insumos, produtos, serviços, resultados fazem parte do processo de software. De desenvolvimento, não confundir com processo de negócio. O processo de negócio é uma coisa, desenvolvimento é outra. O processo de negócio é um grupo de atividades relacionadas de forma lógica, que usa os recursos da organização para fornecer resultados definidos em apoio aos objetivos da organização. Foco nos objetivos estratégicos da organização. Então, tem que entender bem o negócio. O que a empresa está trabalhando? Está trabalhando com entrega de água? O que mais que ela está trabalhando? Entrega de gás? Enfim, conhecer profundamente a necessidade do negócio. O processo de desenvolvimento é um conjunto de passos ordenados, que é executado com o objetivo de alcançar uma meta. No caso de desenvolvimento de software, a meta consiste em criar um software ou desenvolver um já existente. Então, eu posso criar um software do zero ou pegar um software existente e melhorá-lo.
pode ser visto como um processo de negócio aplicado a objetivos específicos. Vamos falar sobre um pouquinho aqui sobre os objetivos. Isso assegurar o desenvolvimento processo de software com prazos e necessidade de recursos definidos. Então, com processos, né, de software, nós conseguimos ter prazos e recursos definidos. Temos também elevada produtividade, com qualidade assegurada. Processos permitem organizar, estruturar, planejar, acompanhar os projetos e treinar equipes. Então, o processo de software é uma coisa estruturada para que a gente consiga andar bem com o projeto. Sem o uso dos processos que nós temos erros cometidos repetidamente, dificuldade de prever cronogramas e orçamentos. Então, você está previsto gastar, sei lá, R$3.000, aí vai tendo tantos erros, tantos bugs, você vai aumentando os custos do software porque foi mal especificado. Alto índice de defeitos, retrabalho e desperdício. Aqui é onde entra a importância de fazer uma análise de requisita bem feito no início, né, para evitar esse índice de defeito, evitar o retrabalho. Às vezes compensa muito mais você perder muito mais tempo na hora de planejar e fazer análise de requisitos para depois desenvolver, né? Então, você vai ganhar tempo lá na frente, não vai ter retrabalho, desperdício, uma coisa que você pode prever antes com o seu planejamento. Então, são coisas que você deve evitar, hein? Dificuldade de implementar boas práticas e lições aprendidas. Dificuldade de realizar ações para a prevenção de defeitos. Então, deu um defeito X. Se você não tiver bem especificado esse defeito X lá no processo, futuramente você não vai saber o que foi feito. Então, por isso que é importante seguir os processos de software. O processo de desenvolvimento de software se resume em 4 etapas básicas. São a especificação, o desenvolvimento, a validação e a evolução e melhorias. Especificação é a definição das funcionalidades do software e premissas para a sua execução. Então, aqui na especificação é onde nós vamos definir tudo que o software vai fazer, tudo que o cliente está nos passando. Desenvolvimento e a construção do software de acordo com a especificação. Então, ele vai desenvolver aqui, os desenvolvedores pegam a especificação técnica que foi feita, especificação de requisitos, análise de requisitos. Com base nessa especificação, ele vai começar o desenvolvimento. Se não for feito uma boa especificação, na hora de desenvolver, o desenvolvedor pode não conseguir um bom entendimento e não fazer o software adequado com o que o cliente está necessitando. A outra etapa que nós temos é a validação do software para verificar se ele atende às necessidades dos usuários. Então, aqui vai disponibilizar o software depois de desenvolvido, o usuário vai testar, fazer todas as validações, e aqui nessa etapa tem uma questão muito importante, pessoal, que é sempre ter um termo de homologação da ferramenta, né? Quando você for entregar um software para um determinado cliente, o usuário, você sempre tem que fazer um termo dizendo que o software está atendendo todas as especificações que foram feitas, e no momento dessa validação do usuário, você relatar tudo que foi feito na especificação para que ele assine, né, tome ciência, dê um de acordo que foi atendido todos os requisitos que foram feitos na especificação. Então, é uma etapa muito importante que eu uso no meu dia a dia, que é esse termo de homologação do software que foi desenvolvido. Para que no futuro o cliente, o usuário, não fale, faltou tal coisa. Daí, se ele faltou alguma coisa que não estava especificado, aí ele se enquadra como uma melhoria. Tá, pessoal? Então, agora uma próxima etapa aí é evoluções e melhoria. A evolução do software de modo a entender as modificações das necessidades do usuário. O que se enquadra aqui dentro de evoluções e melhorias? Tudo que não estava especificado dentro da análise de requisito aqui, da especificação. Identifiquei aqui que não está notificando o gerente da área tal, mas não estava especificado aqui,
então ele se enquadra como uma melhoria. Agora, se ele estava na especificação técnica, nós, desenvolvedores, temos que atender a necessidade do cliente. Passou batido na validação, mas está na especificação. Então, nós precisamos atender essa expectativa do cliente. É muito importante essa fase de melhorias. E no momento que vai fazendo o desenvolvimento do software, uma coisa muito importante é que no momento que você está fazendo o desenvolvimento, você vai vendo coisas que podem ser melhoradas, né? Que não estão na especificação, mas que vai ter um ganho para o software. Então, você pode, no momento que você está desenvolvendo, montar uma planilha, um relatório com as questões que não estavam na especificação. Para no final do projeto, na entrega do produto, você validar com o usuário, ó, isso aqui não estava na especificação, mas foi feito dessa forma. Então, para eles validarem o que vocês também desenvolverem aí futuramente com as entregas. Conceito básico sobre o componente de processo. Artefato é um resultado de uma atividade. O documento revisto e aceito. Framework, documentação, implementação, testado e aceito. Certo? Eu estava falando das documentações que têm que ser feitas. Insumos. Elemento necessário para a realização de uma tarefa ou atividade. Ser um elemento de saída de outras atividades ou tarefas. As definições de tarefa é uma ação desempenhada por alguma pessoa visando a realização ou monitoramento do projeto. Consome recursos. Consome esforço também de pessoas. A tarefa, quando for identificada, vai consumir recurso e o esforço. Conjunto de tarefas que levam a um ou mais artefatos de qualidade controlada. Representa uma evidência de progresso no desenvolvimento. Atividades são mini-projetos, possuem início e fim. De repente, você está fazendo um software aí e surgiu uma atividade nova, você vai enquadrar no projeto para incluir atividade, mas vai ter um início e um fim para desenvolver aquela atividade. Consomem um volume finito de recursos e produzem artefatos definidos. Ferramentas e equipamentos. As ferramentas e equipamentos auxiliam na execução das atividades e das tarefas do processo. Podem automatizar partes da execução das atividades e tarefas. Agilizam a execução dos processos. Então, ferramenta primordial aí, né? Papel. Descreve como as pessoas se comportam no processo e quais são as responsabilidades que elas têm. Requer habilidades específicas necessárias. Papéis não são pessoas. Pessoas executam papéis. Por exemplo, nós temos o analista de sistema para fazer especificação, nós temos casos de analistas de sistemas desenvolvedores também, temos analista de banco de dados, e assim cada um tem um papel diferente. Então, um especifica, o outro desenvolve, o outro providencia o banco de dados aí. Então, são papéis diferentes. Começando o procedimento de métodos definindo os relacionamentos entre as tarefas e atividades, que nós temos os artefatos gerados, ferramentas e equipamentos necessários para resolver os artefatos gerados, pessoas com habilidades, treinamentos e motivação. A gente, né, tem desenvolvedores, tem os analistas de dados, assim vai. Os insumos, isso tudo faz parte do processo. Aí aqui eu finalizo essa questão, primeiro conteúdo, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, se quiserem poder fazer a pergunta para vocês aí, então, abrir para perguntas nesse primeiro conteúdo. Nós disponibilizamos alguns vídeos aí para que vocês tenham um complemento nos estudos de vocês. Eu vou postar mais alguns links específicos para detalhar melhor cada etapa dessa e melhorar aí o conhecimento de vocês em cada um.
Me comprometo depois a colocar no fórum lá os links para complementar o estudo de vocês ainda mais. Uma pergunta, pessoal, tem aqui? Depois nós seguimos, então, até o final da segundo conteúdo. Agora nós vamos falar sobre um outro conteúdo, que é sobre os modelos de ciclo de vida. O que é um ciclo de vida? São conjuntos de fases que devem ser executadas para desenvolvimento de um produto de software. O ciclo de vida determina a ordem e a interação entre as fases e atividades. Modelos de ciclo de vidas são representadas abstratas de processos. Descrevem processos a partir de uma perspectiva específica. Devem ser aplicados e personalizados segundo necessidades específicas. E nós vamos apresentar alguns exemplos de cada modelo de ciclo de vida aí. Aqui é o modelo cascata. Executa sequencialmente suas etapas. Aqui é um dos mais utilizados também. Definição de requisitos é a primeira etapa do cascata. Na sequência, nós temos o projeto de sistema e do software. Nós temos a implementação e os testes da unidade. Depois nós temos a integração e os testes do sistema. Depois nós temos a operação e a manutenção. Vejam que aqui nós temos uma setinha de volta. Cada caixinha dessa nós temos uma setinha de volta. Então, cada definição dessa, a definição de requisitos. Quando nós passamos para o projeto de sistema de software, identificamos alguma coisa que não tem na especificação, na definição de requisitos, nós podemos voltar aqui e incrementar mais informações na definição de requisitos. E cada etapa dessa, você pode voltar. Antigamente, era só tinha uma via única, só ia descendo as escadinhas aqui do modelo cascata. Hoje em dia, tem momentos que você já pode voltar aqui e especificar melhor e incrementar mais o software. E definindo as fases, né, do modelo cascata, a definição e análise de requisitos, projeto do sistema e do software, implementação e testes da unidade, integração e testes do sistema, e operação e manutenção. Essas são as fases que tem o modelo cascata. Nós vamos falar um pouco a vantagem que tem de usar o modelo cascata para desenvolvimento de software. Torna o processo de desenvolvimento mais estruturado, né, que você tem cada etapa que vai ser seguidas. Tem uma ordem sequencial de fases, então você termina a análise de requisitos, depois você vai passar para o processo e assim vai. A fase cai em cascata na próxima. Cada fase deve estar determinada antes do início da seguinte. Então, cada fase que você passar lá, né, cada fase que você passar, para você continuar, essa aqui tem que estar finalizada. Então, esse é o modelo cascata. Todas as atividades identificadas nas fases do modelo são fundamentais e estão na ordem certa. As desvantagens do modelo cascata, que também é conhecido como modelo clássico. Alguém deve ter visto aí nos questionários as perguntas lá, as provas, caiu isso aí nas provas que foram postadas lá. Desvantagens. Dificuldade de acomodar as mudanças após o processo ter sido iniciado. Particionamento flexível do projeto em fases distintas. Dificuldade de responder aos requisitos dos usuários que mudam. Então, tem casos que o usuário vai verificando as suas necessidades e vão mudando, de acordo com as etapas, mas já foi feita a especificação lá no início. Então, perde-se muito tempo com isso. Esse modelo é mais apropriado quando os requisitos são bem compreendidos. Se você for com uma pessoa que não tem muito na sua cabeça
o que ela quer, esse não é o modelo ideal para ser seguido. Modelo de prototipação, um modelo muito bacana, resume-se à criação de um modelo ou protótipo de software que será implementado. O uso de modelos pode ser útil para ajudar o levantamento e a validação de requisitos, mas pode ocorrer o caso em que os clientes e usuários só terão uma verdadeira dimensão do que está sendo construído se estiverem diante do sistema. O que normalmente é feito na prototipação? Nós fazemos o desenho das telas do software, com as informações necessárias que os usuários estão esperando. Então, você entrega para ele uma tela simulando o sistema, para ele validar, é isso que você precisa, meu cliente? Ele vai falar assim, é isso, é isso. Então, vai ajudar na hora que você for fazer o desenvolvimento do software. Eu costumo usar bastante o prototipação nas análises de requisitos, que ajuda bastante ao usuário a definir o que ele realmente quer. Então, você coloca lá na prototipação os campos, né, por exemplo, endereço, nome, o usuário já vai buscando outras informações para que ele queira colocar no software que ele tem necessidade. Então, isso facilita na hora de fazer o aceite, né, a validação dos requisitos desse software que eles estão precisando. Então, as fases do modelo de prototipação, onde tem o início a comunicação, que é a coleta e refinamento dos requisitos, né, que a gente normalmente faz uma tela inicial prototipando o modelo, plano rápido, a modelagem rápida, que é o protótipo aí que vai entregar para o usuário, a construção do protótipo, a implantação, entrega e feedback, que é o final aqui. Um modelo mais rápido, que quando você já tem umas telas pré-definidas, na hora de implementar e entregar, já vai estar mais na realidade do que o usuário está precisando, né? As fases da comunicação e coleta, onde o engenheiro de software e o cliente definem os objetivos gerais do software, identificando as necessidades conhecidas e verificando as áreas que necessitam de mais definições. Plano rápido é onde a prototipagem é planejada rapidamente. Modelagem rápida representa os aspectos do software visível ao cliente e usuário, como, por exemplo, o design da interface do sistema. Construção do protótipo, onde é construído e desenhado o protótipo. Implantação e entrega é a fase que o cliente avalia e o feedback do cliente é usado para refinamento dos requisitos do software. Se você entrega o protótipo para o usuário, ele vai verificar se está dentro das expectativas dele e vai fazer o refinamento nesses requisitos desse software que ele está com necessidade. Temos as vantagens do modelo de prototipação. Interessante para o projeto de software que tenham dificuldades na definição rigorosa dos requisitos. É possível obter uma versão do software que está sendo desenvolvido com um pequeno investimento inicial. A experiência de produzir o protótipo pode reduzir o custo das fases posteriores. Então, produzir um protótipo bacana para um cliente de acordo com a necessidade dele pode reduzir bastante os custos, né, das fases posteriores do sistema. A construção do protótipo pode demonstrar a viabilidade do sistema. De repente, você entrega um protótipo para determinado cliente, pode acontecer, tá, pessoal, de ele bater o olho naquele protótipo e falar assim, poxa, não é isso que eu preciso, não quero mais fazer esse projeto. Pode acontecer também esse caso, tá, pessoal? Mas, normalmente, o pessoal, quando vê as prototipação que são feitas, normalmente eles gostam, ficam felizes, normalmente tem o hábito de mandar continuar com o projeto. A prototipação aumenta a qualidade das estimativas quando ela atinge o objetivo de esclarecer os requisitos. Então, como nós temos uma tela, né, quando desenvolvemos um protótipo, então fica mais fácil aí para atingir o que o usuário está pedindo como requisitos. E as desvantagens
modelo de prototipação, corremos o risco de apresentar ao cliente algo incompleto, já que não se trata de um software final. É isso mesmo, pessoal. Nós entregamos um protótipo, a gente não entrega com todos os detalhes necessários de regras, né? É só para mostrar para ele o modelo, ele dizer se está de acordo ou não com a necessidade dele. O desenvolvedor, muitas vezes, faz concessões de implementação, a fim de colocar um protótipo em funcionamento. Então, normalmente já faz mais próximo do que é para ser feito, e para colocar já no final em funcionamento. Faz um protótipo, na verdade, esse protótipo pode ser colocado em produção com os erros que não foram identificados na área de requisitos. Pode acontecer também, isso é uma desvantagem. A codificação utilizada para apresentar o protótipo pode, no final, não ser a definitiva. Então, aqui você inicia com um protótipo, no final o cliente pode falar, não, quero isso, quero de outra forma. E sempre vão surgindo telas novas, ideias novas, quando você apresenta um protótipo para o cliente. Um protótipo junto com o cliente abre a mente desse cliente. Ele começa a imaginar como é que seria o software que ele está precisando. O protótipo pode ser visto como perda de tempo para o cliente. O que é uma desvantagem? É porque a gente perde tempo para desenvolver o protótipo e o cliente acha que já está funcionando, mas na verdade não. É uma tela inicial com algumas informações somente para ele dizer se é aquilo que ele precisa ou não. Então, a gente perde um tempo para fazer isso e o cliente pode achar isso como um tempo perdido. Mas a vantagem é que ele vai assinar embaixo de um projeto, de um software que realmente ele precisa. Nós temos um modelo de ciclo de vida espiral. O processo é representado como um espiral, em vez de uma sequência de atividades com caminhos de retorno. Cada volta no espiral representa uma fase do processo. Este modelo foi desenvolvido para abranger as melhores características do modelo em cascata, a prototipação, acrescentando, ao mesmo tempo, um novo elemento, que é a falta destes modelos, a análise de riscos. Modelo espiral, e esse modelo baseia-se em 4 principais atividades. Nós temos a determinação dos objetivos, alternativas e restrições, temos a análise de risco e prototipação, a validação e verificação, planejamento das fases seguintes. As fases do modelo espiral, à frente aqui eu vou detalhar cada processo. Primeiro quadrante, um ciclo se inicia com a tarefa determinação de objetivos, alternativas e restrições. Quadrante do lado esquerdo aqui. Objetivos principais: comprometimento dos envolvidos, estabelecimento de uma estratégia para alcançar os objetivos da fase que se inicia, antes da fase do modelo espiral. O segundo quadrante, a tarefa é a avaliação de alternativas, identificação e solução de riscos. Uma análise de riscos. Forma de avaliar riscos. Os principais: detectar que tipo de risco nós estamos tendo nesse determinado software, avaliar soluções que ofereçam o menor risco de implementação, adotar atividades para reduzir os riscos principais. Esse é o segundo quadrante aí da fase espiral. É uma fase muito importante que é a análise de riscos. Terceiro quadrante, a terceira tarefa ocorre o desenvolvimento do produto. Objetivos principais: definir e avaliar os requisitos, projetar o software,
projetar, validação e verificação, codificar, realizar testes, integração, unidade, aceitação. Esses são os objetivos do terceiro quadrante, que é a construção e adaptação aqui. O quarto quadrante, na quarta tarefa, o produto é avaliado e se prepara para iniciar um novo ciclo. O projeto é revisado e a próxima fase do espiral é planejada. Os objetivos principais: planejar requisitos, planejar o ciclo de vida, planejar desenvolvimento, planejar integração e testes. Essas são as fases do modelo espiral. Eu aconselho vocês aprofundarem bastante também esse estudo. Vou postar uns links complementares para incrementar o estudo de vocês quanto a essas fases, né, modelos aí de desenvolvimento. Quais são as vantagens do modelo espiral? Permite combinar o modelo espiral com outros modelos de processo de software. Permite que, ao longo de cada interação, se obtenham versões de software cada vez mais completas, tendo a prototipagem para reduzir os riscos. Aumentar a qualidade pelo planejamento e a análise dos riscos em cada fase. Então, são as vantagens do modelo espiral. As desvantagens: exige consideravelmente, né, experiência na avaliação dos riscos e se baseia nessa experiência para o sucesso. Se um grande risco não for descoberto, poderão ocorrer problemas. Necessidade de maior experiência da equipe de desenvolvimento e maior esforço para o desenvolvimento pode aumentar consideravelmente os custos. Então, são as desvantagens aí do modelo espiral. O modelo de ciclo de vida interativo incremental. O modelo interativo incremental combina elementos do modelo em cascata aplicado de maneira interativa. Ilustra aqui a imagem. Esse modelo aplica sequências lineares de forma racional à medida que o tempo passa. Cada sequência linear produz incrementos do software, que podem ser entregues ao cliente. Então, aqui pode ser uma entrega de um produto, de um tópico do software, um item do software. Aqui outra entrega do software e a terceira entrega do software. No momento final, esses incrementos vão ser referenciados. Um vai se falar com o outro. Então, esse é o modelo incremental, interativo incremental. Você pode desenvolver várias frentes ao mesmo tempo e no final você só faz casar as entregas. É importante destacar os conceitos de incremental e iterativo. Desenvolvimento incremental é a estratégia de planejamento em que várias partes do sistema são desenvolvidas paralelamente. E quando essas partes são completadas, elas são integradas. Eu falei anteriormente. Desenvolvimento incremental não implica, requer ou pressupõe o desenvolvimento iterativo ou em cascata. O desenvolvimento iterativo é uma estratégia de planejamento de retrabalho. O tempo de revisão e melhorias de parte do software deve ser predefinidos. Isso não pressupõe desenvolvimento incremental, mas funciona muito bem com ele. Uma diferença típica é que a saída de um incremento não é necessariamente o assunto de um refinamento futuro. Além disso, seu teste do retorno do usuário não é utilizado como entrada para os planos de revisão, ou especificações para incrementos sucessivos. Ao contrário disso, a saída de uma interação é examinada para modificação, especialmente para a revisão dos objetivos da interação sucessivas. Nós vamos falar um pouco das vantagens do modelo interativo incremental. Vantagem do modelo interativo:
Para a entrega da primeira versão do software, será necessário um menor custo e menor tempo de desenvolvimento, que é a primeira entrega. Disponibilidade de partes prontas do sistema rapidamente. Você vai ter várias frentes fazendo desenvolvimento, então vai ser mais rápido para a entrega. O número de mudanças dos requisitos do software pode diminuir devido ao curto tempo de desenvolvimento de um incremento. Então, como você tem várias tarefas sendo executadas paralelamente, você evita, diminui aí o tempo de desenvolvimento. Facilidade nos testes, dado que geralmente testar cada incremento é mais fácil do que testar o software pronto e tudo de uma vez só. Então, cada elemento, cada incremento que vai sendo desenvolvido, você já consegue ir testando. Então, fica mais fácil de você ir testando. Então, isso é uma vantagem do modelo interativo incremental. Feedback do cliente a cada incremento realizado. Então, cada incremento que entrega 1, 2, 3, você já vai tendo feedback do cliente se está gostando ou não do software que está sendo desenvolvido. Falando um pouco sobre as desvantagens, se os requisitos do software não forem estáveis ou completos, quanto se esperava, alguns incrementos podem precisar de bastante alteração. Vantagem. A gerência do projeto como um todo se torna mais complexa, quando a divisão em subsistemas inicialmente feita não se mostra boa. Então, aqui está dizendo que é mais difícil fazer a gestão dessas entregas, porque você vai ter várias frentes desenvolvendo aí o software. Isso é uma desvantagem. Pode haver dificuldades para integrar as partes desenvolvidas. Outra desvantagem é a negociação com o cliente sobre o pagamento do produto, de software final. Pode ser complicada. O determinado cliente não vão topar aí de cada entrega de uma etapa fazer um pagamento. Ele quer ver o produto final, então, terminando aqui, pois desenvolvimento em passos incrementais costuma induzir o cliente a acrescentar requisitos e funcionalidades que não estavam previstas no escopo inicial do projeto, resultando geralmente no encarecimento do desenvolvimento do produto. Isso aqui acontece muito, pessoal, o cliente verificando as etapas, está atendendo e vão surgindo novas demandas no desenvolvimento. Ah, não tem como colocar essa informação? Tem como colocar, mas não está fazendo parte da análise de requisitos. Então, isso vai demorar mais tempo, isso vai ter um custo maior para desenvolver. Então, é sempre importante deixar o cliente ciente do que não está especificado, não está na especificação, entra como uma melhoria e isso vai ter um custo extra no futuro. Falando sobre umas considerações finais, definir o ciclo de vida adequado às características do projeto é essencial para o seu sucesso. Deve-se analisar os pontos fortes e fracos do ciclo de vida e escolher o que ofereça melhores condições do software. Variação da especificação dos requisitos ao longo do projeto, complexidade do sistema a ser desenvolvido, características específicas do projeto. Bom, pessoal, eu vou postar no fórum aí links para vocês complementarem ainda mais esses estudos. São etapas primordiais aí para um bom desenvolvimento de um software, né? Então, quanto mais estudar, mais ler sobre esses modelos, melhor e sobre os processos que foi apresentado no conteúdo 1, é melhor para o desenvolvimento de um software. E fazer uma especificação de requisitos de acordo com o cliente necessita, né? Aí aqui eu encerro o segundo conteúdo, aí que eu postemos os vídeos para complementar o estudo de vocês. E eu queria abrir para perguntas, se alguém tiver uma dúvida, alguma pergunta, está aberto aí para vocês, à disposição para responder. Olá, pessoal. E bom, então foi boa a explicação aí, vocês leram bem o slide.
Não ficou dúvida para ninguém? Falar um de cada vez, pessoal. Bom, então, me coloco à disposição, pessoal. Tem lá o fórum, né, que está livre para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar no fórum, chama lá, eu posso responder. Tem os mediadores que estão lá sempre, vários mediadores aí. Tem o Marcelo o tempo inteiro, fica vistoriando lá o fórum e para tirar as dúvidas de vocês. Está lá, está aberto para vocês, tá, pessoal? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Tem o meu e-mail também disponível lá na tela inicial do curso. Fiquem à disposição caso precisem queiram fazer uma pergunta mais específica, pode mandar um e-mail diretamente para mim. Eu esclareço aí para vocês as dúvidas. Ok? Daí na próxima semana nós vamos postar um novo comunicado, no qual nós vamos definir na próxima semana para apresentar o próximo conteúdo. Então nós temos mais 3 conteúdos pela frente, imagino que mais 2 aulas aí para frente, nós conseguimos esclarecer para vocês esses pontos, tá? Lembre-se, pessoal, conhecimento nunca é demais. Quanto mais vocês estudarem, mais vocês pesquisarem, é melhor para a carreira profissional de vocês. O Ramon fez uma pergunta bacana. Eu vou postar no fórum uma ferramenta de prototipação, tá, pessoal? Tem várias ferramentas legais. Eu uso o Pencil, mas eu vou ter uma outra ferramenta que não estou me falhando a memória agora. Muito boa, Ramon. Eu vou postar lá. Vou até tomar nota aqui. Eu vou postar no fórum, tá, ô Ramon? E daí vocês fazem um uso lá, veem vídeos, é sempre bom, vendo prototipação. E é uma maneira muito boa, sabe, de você conseguir apresentar para o cliente a realidade de um software, ele vai bater o olho, ele vai ficar feliz da vida. Então é muito bacana. Olha, o Milton está fazendo uma pergunta ali. Professor, é viável eu iniciar com um tipo e mudar para outro? Depois, se a equipe e aumentar, exemplo, inicia com prototipagem, depois mudar para interativo incremental, esse eu vejo um problema, o Milton, você iniciar com prototipação, depois você ir para o incremental, talvez seja um pouco mais difícil a entrega das etapas, sabe? Porque o cliente vai bater o olho na prototipação e vai ficar feliz da vida que já está saindo o software, mas daí você migrar para um incremental, ele vai falar assim, ah, não, então vai ser dividido em várias etapas, eu ainda não vou ter meu software, daí talvez busque, como é que diz, problemas, né, futuro para o cliente, ele está com uma expectativa muito alta que vai sair rápido o software dele, né? Você está mudando uma estratégia do modelo, aí você pode perder um tempo e perder o cliente também, né? Tem muita gente que não tem paciência com o tempo, se a gente mudar no meio do caminho, pode criar um grande problema. Agora, se conseguir conciliar, cara, eu não vejo problema. Mas o problema é esse, que vai demandar mais tempo. Com certeza, Milton. Acho que é a maneira inicial, antes de iniciar o projeto, verificar a maneira mais adequada para fazer essas entregas, dependendo da complexidade do software, né? Se for um software mais simples, acredito que o prototipagem atenda muito bem, e é o que o cliente mais gosta de ver, né? Que já vai ver a tela pronta. Então, é muito bom. Tem o canal do Cris. Professor, questão de networking, qual sua sugestão? Podemos enviar nossos projetos para os senhores? Qual projeto você está falando dos cursos de linguagem de programação? Ô, Cris, não entendi muito bem a sua pergunta. Mas se quiser enviar algum trabalho para o meu e-mail, eu posso analisar e dar sugestões sim, tá, ô Cris? Fique à vontade lá. Meu e-mail está lá na tela inicial do AVA, lá, você pode mandar e eu posso te ajudar com qualquer informação.
não tô escutando mesmo, Leonice, não tô te escutando. Você está escutando ela aí, Marcelo? Alguém está escutando ela falando, a supervisora? Acho que não, Leonice. Não, não estamos ouvindo, infelizmente. Pena. Bom, pessoal, então me coloco à disposição aí, eu, professor Marcelo, estamos à disposição de vocês. Tá? Se precisarem de dúvida aí, postem lá no fórum, mandem um e-mail e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Aí, né, quando tiver a data da próxima aula, semana que vem, a Clenice se colocando à disposição também aí a coordenação do curso, né? Isso aí sempre está à disposição a coordenação, inclusive dos professores, né? Todos os professores em cima da coordenação, então aí, com certeza que sempre está à disposição da gente. Aí, obrigado, Cleonice e a equipe de supervisão, muito bom. Ó, o Milton falando aí, gostei mais do modelo de prototipagem, visto que pretende aplicar um projeto com longo caminho de produção. Ô, Milton, é muito bom mesmo, viu, Milton? Vou te encaminhar a ferramenta e algum vídeo para te explicando a funcionalidade dela, tá? Para te dar uma introdução, de repente. Vou fazer a postagem para todo mundo dessa ferramenta, que acho que é fundamental aí. Daí na próxima aula também tem uma outra ferramenta que nós vamos falar de casos de uso, que eu utilizo para fazer esses casos de uso. Então, uma outra ferramenta que é gratuita também, principalmente para os estudantes. E é isso aí. Na próxima aula, então, próxima semana eu marco com a supervisão e nós colocamos o aviso da aula no AVA, tá, pessoal? Fico à disposição em qualquer coisa. Leonice, obrigado. Marcelo, obrigado. Obrigado pela presença de todos, tá? Então, até a próxima aula, pessoal. Marcelo, obrigado, viu? Agradeço. Valeu, pessoal. Boa noite para todos aí. Semana que vem estamos juntos. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos.